Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Vamos ao roteiro 11 de língua portuguesa? O roteiro 11 traz para a gente a morfologia, que é o estudo da formação, da construção das palavras. Relembrando alguns conceitos, como morfema, é a menor unidade de estrutura da palavra. Entre os morfemas, nós temos, por exemplo, o radical, ou raiz da palavra, que é a base, é o que dá sentido à palavra. Por exemplo, na palavra terra, o radical é o TERR. Percebam que ele se repete em terrestre, ele se repete em terráqueo. E também temos os afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Na palavra terra também, nós temos enterroso, o oso, em enterrar nós temos o em e o ar. Na formação, então, das palavras, nós temos o que chamamos de composição, quando eu formo uma palavra nova com mais de um radical. Então, eu pego mais de uma palavra, mais de um radical, e formo uma palavra nova. Essa composição ela ocorre através da justaposição e da aglutinação. A diferença é que na justaposição não há perda no som, na escrita da palavra. Então eu junto, por exemplo, beija e flor e formo a palavra beija-flor. Percebam que não houve perda nenhuma no som nem na escrita, certo? A palavra passatempo é formada de passa e de tempo. Então, quando eu não tenho a perda de som e de escrita, eu falo que essa palavra foi composta por justaposição, tá bom? Já na aglutinação, acontece uma modificação no som ou na escrita da palavra. Por exemplo, a palavra aguardente. Ela é formada da palavra água mais ardente. Percebam que um A caiu aí? Então, houve modificação, certo? A palavra embora, que é a junção de em boa hora. Em boa hora, formou a palavra embora. Percebam também que houve a perda do A, do H e do O. Quando há uma modificação, há uma perda, eu falo que essa palavra foi formada pelo processo de aglutinação. Na primeira atividade, vocês têm 6 palavras e vocês têm que classificar cada uma delas quanto ao processo de formação. Então, vocês vão classificá-las em processo de justaposição ou aglutinação. Na atividade 2, vocês vão explicar o que vocês entenderam sobre esse processo de composição de palavras, ok? Com as palavras de vocês. Na terceira atividade, atividade número 3, vocês vão pesquisar 10 palavras compostas que usem o hífen, ok? Atenção ao acordo ortográfico vigente, porque o nosso acordo ortográfico atual, ele fez algumas alterações quanto ao uso do hífen. Então, percebam se a palavra está escrita de acordo com o acordo ortográfico vigente atual, ok? Na atividade 4, vocês vão responder se essas 10 palavras que vocês acharam na pesquisa da atividade 3, do exercício 3, se essas palavras elas foram compostas por justaposição ou se elas foram compostas por aglutinação. O roteiro 11 ainda traz para a gente a formação de palavras pela derivação. Na derivação, eu só tenho um radical. E como eu faço, então, para formar uma nova palavra a partir de um radical? Eu utilizo os afixos, que são o prefixo e o sufixo. O prefixo, ele vem antes do radical. Então, eu tenho a palavra feliz e coloco o prefixo in. Fica infeliz. Eu tenho a palavra feliz e coloco o sufixo mente. Então, fica felizmente. Então, percebam que o prefixo eu coloco antes e o sufixo eu coloco depois do radical. No exercício 5, na letra A, vocês vão responder o que marítimo, papelaria e risonho têm em comum
em relação ao processo de formação de palavras. Já na letra B, vocês vão copiar apenas as palavras que foram formadas por prefixação. Então, vocês têm 5 palavras aí, apenas algumas delas foram formadas por prefixação. Na letra C, vocês vão explicar então a diferença entre a derivação por prefixo e a derivação por sufixo. A atividade 6 traz o tema o uso do celular em sala de aula. E vocês têm 2 textos. No texto 1, ele é a favor e o texto 2, ele é contra o uso do celular em sala de aula. Na letra A da atividade 6, vocês têm que retirar do texto 1 os argumentos em que ele diz que ele é a favor, então quais os argumentos que ele utiliza. E na letra B, vocês vão retirar do texto 2 quais os argumentos que ele usa contra o uso do celular em sala de aula. Na letra C, você vai dizer a sua opinião. E na letra D, você vai colocar um contra-argumento, um argumento contra a afirmação: os alunos, em sua grande maioria, não possuem maturidade para esse tipo de autonomia. Então, vocês vão ter que criar um argumento contra essa afirmação. Ainda na atividade 6, vocês vão produzir um texto seguindo o tema uso do celular em sala de aula. Nesse texto, vocês vão defender o ponto de vista de vocês, se vocês são contra ou a favor da utilização do aparelho em sala de aula, utilizando vários argumentos. Nós vimos os textos argumentativos no início do ano. Na releitura, observem itens como pontuação, se o texto de vocês está claro, se não há muitas palavras repetidas ou ideias repetidas, a ortografia, que é a escrita das palavras, entre outras coisas como concordância nominal e concordância verbal. Como se trata de um roteiro um pouco longo, maior do que nós vínhamos trabalhando até então, para não ter perigo de vocês se perderem entre uma questão e outra, copiem também as questões, ok? Bons estudos, estarei com vocês até às 11h25 no plantão. Um beijo, fiquem com Deus.